Então, a partir do momento que o Sócrates sim foi o grande professor, além de ter a gente vai falar sobre isso de uma maneira mais clara, de ter praticamente colocado a semente da democracia corintiana, não foi só ele teve ajuda e principalmente o respaldo do principal e mais importante que ninguém fala nele, Valdemar Pires, porque se ele não permite isso não aconteceria, né? Mas a partir daí, gente, eu acho que, só para dar uma entrada para vocês entenderem, começa a mudar um outro Corinthians. É um Corinthians que nós não conhecíamos, é um Corinthians que a gente não sabia se teria condições de pensar, de raciocinar, e passava a ser um Corinthians mais cerebral. Mesmo com altos e baixos, que é comum na vida de um time de futebol, mas você percebia que o Corinthians já tinha uma outra mentalidade. E a torcida já começava a olhar de uma outra maneira, talvez pelo final da fila, ou talvez por aquela conversa que ele conversou com 30, 40, que passou para 80, que passou para 160, e isso foi crescendo, e hoje praticamente toma conta de toda a torcida corintiana. Ô, Rui, e aí voltando um pouquinho, né, no nosso episódio anterior, que a gente terminou falando ali da importância do Vicente Matheus, o bastidor da contratação do Sócrates é incrível, né? Porque o São Paulo estava muito interessado nele, e aí o seu Vicente Matheus mandou o irmão dele para negociar com o São Paulo com o zagueiro Chicão, né? Supostamente, né, aproveitando o termo da moda aí, supostamente o Corinthians estaria interessado na contratação do Chicão, e aí enquanto o irmão do Vicente estava negociando com o São Paulo, o Vicente próprio foi de carro lá para Ribeirão com a mala cheia de dinheiro e fechou a contratação do Dr. Sócrates, não é isso? É parecido. O Chicão, na realidade, ele não era do São Paulo. O Chicão, ele era o volante da Ponte Preta, ele veio da Ponte. O Corinthians queria contratar o Chicão também. Então, só que estava tudo certo, assim, qual é o passe? Porque o Sócrates tinha surgido em 74 e até 78 ninguém tinha mexido com ele. Impressionante. O Geraldão tinha saído para o Corinthians, mas ele ficou lá. Um cara que praticamente ninguém foi atrás nessa pérola que era o Sócrates, né? Um gênio, cara. E então, assim, quando o São Paulo foi perguntado o preço, o Matheus já estava lá de manhã trazendo ele de volta para São Paulo com a sua mala cheia de dinheiro. E o seu irmão Isidoro Matheus, tá, foi quem ajudou nessa negociação. Então o São Paulo automaticamente, quando perde o Sócrates, para não deixar o Corinthians contratar o Chicão, vai lá e contrata o Chicão da Ponte Preta. Não só o Chicão, como o Valdir Pérez também chegava nesse momento. Já tinha chegado, estava chegando, sei lá. Não, tinha chegado já. Veio o Chicão depois. Veio o Valdir Pérez veio junto com o Teodoro, que era um outro volante, que também veio da Ponte Preta. Então, quer dizer, os bastidores interessantes, porque todo mundo imaginava que ele ia para São Paulo, né, o Gastão? Falou, vai para São Paulo. Aí o Matheus chega de manhã, manda abrir aquele portão do Parque São Jorge, onde eu mostrei até para o Gabriel de ter o busto do primeiro torcedor que morreu numa briga de torcida organizada em São Paulo, Rodrigo de Gasperi, que está lá bem na fazendinha ali, no início da fazendinha, e foi ali que ele para o carro, só que ele se desce todo assustado, né, porque, porra, nunca tinha visto aquilo na vida dele, tímido pra caramba, e ali começa a trajetória dele, e eu, graças a Deus, eu tive, na primeira partida dele contra o Santos no Morumbi 1-1, gol do Pita e gol do Rui Rei, e depois no sábado seguinte, sim, contra a Ferroviária, o primeiro gol dele, numa cobrança de falta do Zé Eduardo, que ele até escorrega, ele domina, ele corta o cara pro lado direito e dá uma bomba no ângulo esquerdo, depois ganha por 2-0. Aí começa a trajetória desse gênio, que veio da forma mais inesperada, porque ninguém esperava por isso. Então essa foi uma grande obra, como foi o Birubiru do Matheus, do Vicente Matheus do Vale. É isso. E aí, ó, só aproveitando, a gente tem aqui a participação do Sérgio, nosso ouvinte aqui, telespectador. Ele corrige a gente aqui, Rui, dizendo que em 78 o Chicão já era do São Paulo, sim. Ele, inclusive, chegou a ser campeão brasileiro em 77 pelo São Paulo. Não, ele trouxe o jogador da Ponte Preta. Acho que é isso aí. É isso aí. Obrigado, Rui. Sérgio. Obrigado pela informação. Tem uma frase que eu gosto muito de falar, que é o seguinte, que as histórias mais interessantes, elas não precisam ser verdade, elas só precisam ser boas de contar.
Eu acho que a história mais interessante não é nem essa. Acho que a história mais interessante é a história do Corinthians. Essa sim é o que prevalece, né? Não, mas eu vou me fazer entender. Bom. Vou me fazer... É bom que ele tenha falado, porque para mim existia isso. Como eu não me ligo à história dos outros times, muito assim, né? Muito vagamente. Mas o que importava para nós era a chegada do Sócrates e a mudança de comportamento do time e da torcida corintiana. Sim, mas eu vou contar uma história aí dessas que eu ouvi e que para mim sempre foi verdade, tá? Pode não ser a realidade, mas a história é a melhor. Você prefere a versão ruim, que é aquela que não é verdade, ou você prefere a versão boa, a versão mais animada, a versão mais interessante, que é aquela que inventaram? Às vezes eu prefiro aquela que inventaram. Então tem uma que meu pai me contava. Bom, eu era moleque ali em 82, eu tinha 82 eu tinha 8 anos, né? Opa, já mudou, hein, chefe? Não era 94? Já mudou bastante, hein? Mas calma, porque você não entendeu. Eu tenho uma vivência antropológica, né, de leitura que me faz viver aquela época, então eu acho que vivi, entendeu? Mas eu nasci realmente em 94. Benjamin Button da Fiel. Agora, meu pai me contava o seguinte, que a contratação do Sócrates em 78, o Matheus, né, ele quando ele percebeu que o São Paulo estava interessado, ele fez todo esse trâmite aí e tudo mais, para desviar a atenção, para conseguir chegar no Sócrates primeiro. E nisso, tem um microfone vazando aí, não sei se é o meu, não, acho que não é o meu. Que está dando um retorno, que eu estou parecendo aquela mulher do Ishi lá. E nisso, ele manda para... Não, ele vai para Rio Preto, para Ribeirão Preto, de avião, porque diz que tinha um diretor do São Paulo indo de carro. Ele falou assim: eu vou chegar lá antes, e pegou um avião e chegou em Ribeirão Preto, primeiro do que o diretor do São Paulo, para conversar com o Sócrates. É óbvio que essa história é uma lenda, mas é uma lenda maravilhosa que eu ouvi durante muito tempo como verdade. E para mim, essa é a verdade, porque nós somos lá e contratamos o Dr. Sócrates primeiro. Essa é a coisa mais importante, porque, como disse o Rui, o Sócrates ele foi uma mudança de comportamento, né? O Sócrates era uma pessoa inteligente, ele era magnânimo, ele tinha postura, ele tinha elegância, tomava, né? Mas naquela época era elegante, né? Você pousar, né, para as capas de revista com uma taça na mão, com um cigarrinho ali e tudo mais, mas ele era elegante. Você sabe, Thiago, que quando eu tinha 14 anos, eu achava bonito fumar. Eu comecei a fumar com 14 anos, já parei, graças a Deus, não fumo mais há muitos anos. Mas eu fumava na porta da escola, ficava parado fazendo pose assim, ó, com o cigarrinho, né? Porque as menininhas achavam bonito você ficar fumando na porta da escola, então eu ficava fazendo pose ali, né? Esse era o charme. Mas tá errado, viu, Gabriel? Você que não é meu filho, mas poderia ser, tá errado, nunca faça isso. Mas a verdade é que o Dr. Sócrates fumava, bebia, mas tinha uma postura, uma elegância e jogava a bola como ninguém. Jogava um futebol elegante. O calcanhar do Dr. Sócrates era uma coisa sensacional. Médico formado. Eu tive a oportunidade, depois dele já há muito tempo aposentado, eu tive através de uma empresa, de conhecer o Dr. Sócrates num evento. Muito rápido, não consegui bater papo com ele, nem conversar, nem dizer tudo que eu gostaria de dizer para o Dr. Sócrates, mas tive ali a oportunidade de pegar na mão e dizer o quanto eu admirava ali rapidamente. Então isso para mim foi uma grande alegria, porque o Sócrates realmente é o ídolo da minha infância, é o ídolo maior no Corinthians para mim, é o Sócrates. Então essas histórias, que ainda vamos falar muito aqui, né, para mim são histórias que me enchem de lágrimas, viu, Thiago, viu, Rui? Felipe, fala uma coisa pra gente, Gabriel. E você, que você ouve? Você que é uma geração que não viu o Sócrates jogar praticamente, né?
sabe alguma coisa. Para a sua geração, para você, fala você com um grupo de corintianos que você conhece, o pessoal mais novo, né? Como o teu coleguinha lá foi com a gente, o Rafael também. Como é que é o Sócrates para vocês, no mundo imaginário de vocês? Olha, a maioria das pessoas da minha idade, elas sabem, né, da existência do Sócrates, sabem que ele foi um grande jogador, que ele foi uma grande pessoa, mas elas não têm ideia da magnitude que foi os feitos dele, né? Então, quando você pergunta para uma pessoa mais nova quais são os ídolos do Corinthians, na sua opinião, essa pessoa vai falar Paulo Guerreiro, Sheik, Cássio, vai colocar um monte de gente acima. O Cássio até é justo colocar acima do Sócrates, mas vai colocar um monte de gente mais atual por não saber o que foi Sócrates nos anos 80. Né? Eu, particularmente, eu já sei bastante sobre, mas no contexto do pessoal da minha idade é realmente um pouquinho difícil você ter quem realmente conheça quem foi o Dr. Sócrates, tanto dentro do Corinthians como jogador, quanto como pensador, né? Aí, quando eu falo dentro do Corinthians, eu quero dizer dentro de campo, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Rui, Chegão. Foi. Pegando aí o gancho, né, um pouco do que o Gabriel disse, e também do que você falou, a gente pode falar um pouco da doutrinação que o Sócrates fez com a torcida do Corinthians, né? Porque ele era muito criticado porque ele não vibrava muito nos gols, né? Quando ele marcava gol, ele comemorava desse jeito aqui, estendendo a mão, e só, né? E a torcida do Corinthians queria que ele fosse mais visceral, né? Então, gerou-se muito debate, né? E ele falava para a torcida que não precisava ter, né? Ele não precisava perder a razão, né? Para fazer uma coisa que para ele era muito simples, né? Como fazer um gol ou dar um passe de calcanhar com maestria, como ele fazia, né? Comenta um pouquinho como que era essa personalidade dele, Rui. Olha, eu acho que é assim, cara. Ele sabe para o time que ele veio. Ele sabe que era um time completamente moldado para a parte emocional. O Corinthians nunca foi racional. Aliás, o Corinthians nunca será racional, né? Então, acho que isso foi uma maneira que ele tinha de mostrar que, independentemente de qualquer coisa, as coisas poderiam sair dentro de uma tranquilidade, dentro de um processo natural. E muitas vezes ele misturou isso